Olá, boa noite a todas, a todos. Vamos mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Já vou aguardando aqui a Michele, acho que ela está entrando. Alô, Michele? Oi, tô invertendo a minha Oi, câmera. tudo Olá, bem? tudo e você? Bem, legal que você está aqui. Obrigado por ter aceito o convite. né? Obrigada pelo convite. Vamos tratar de vários assuntos assim muito importantes. Eu queria dar boas-vindas a todos e a todas, né, que estão na live, em nome do Festival de Fotografia de Paranapiacaba, agradecer a equipe de voluntários e falar que o festival trabalha com as questões, basicamente com as questões de educação, meio ambiente e direitos humanos. E a gente pensa em ouvir um pouco as suas provocações, as suas reflexões, sua experiência. Eu queria fazer uma rápida apresentação sua. Você tem especialização de retrato e identidade visual pela Escola de Fotografia de Paris, SPEL, e mestrado de fotografia contemporânea pelo Instituto Europeu de Design de Madrid. É bacharel em artes, antropologia e ciência política. Você também tem trabalhos expostos em várias coleções do Brasil, com também diversas exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Seu trabalho autoral toca questões sociais e de gênero, de maneiras de trabalhar com a interação corpo-espaço, corpo e identidade social, e é idealizadora e coordenadora da editora Estrondo, a primeira editora brasileira de fotolivros dedicada a publicar as mulheres. É isso? É isso. Tá. Você sabe E que pode falar. quando a gente fala de currículo, né, que a gente é apresentada pelo currículo, eu fico escutando, João, eu fico pensando, que personagem é esse que não sou eu? E é engraçado porque parece que eu sou muito acadêmica, né? E eu não sou nada acadêmica. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto tempo eu fiquei na academia para depois ver que meu caminho era totalmente diferente daquilo, né? E qual seria a sua apresentação? Como você se apresentaria? Ah, de uma maneira espontânea, eu diria que eu sou Michele, que eu sou neta de uma indígena Carajá, da aldeia de Buridina, na Araguaia, que eu fui criada por ela, pela minha mãe, que é enfermeira, que veio de uma fazenda do Goiás, do interior, e filha de um sertanejo, e que eu tenho tudo isso em mim, com muito orgulho. Que eu sou mulher brasileira, apesar de todo o fado que isso tem sido, mesmo essa bolha que eu vivo ter me livrado de muita coisa, né? Cor de pele, recorte social, alta escolarização, fui poupada de muita coisa por conta disso, e mesmo assim não está fácil. E que ultimamente cuidar de planta, gato e cachorro tem sido a minha atividade principal. Estou ouvindo, estou ouvindo. A gente tem o Joaquim Paiva aqui, né? A gente queria agradecer o Joaquim também, porque foi através do Joaquim, né, numa reunião que eu estava com ele, que ele me apresentou você, né? Tive essa oportunidade e achei que você tinha que estar aqui, né? A gente não se conhece há muito tempo, mas achei que você tinha que estar aqui para falar um pouco, né, do que você acredita, suas reflexões, porque para um determinado público a questão de gênero é uma coisa natural. Eu já trabalho, né, minha formação é educação, então para mim é uma coisa, algumas questões são naturais para se discutir e pensar nesse grupo já há muitos anos subrepresentados, né, não tem a verdadeiro destaque, assim como os afros, LGBT, etc. Mas, nesse sentido, o que você
é importante você falar como é que você se percebe nesse campo da fotografia e na questão do gênero. Pois é, João. Essa pergunta que tem me incentivado nos últimos anos. Embora eu tenha estudado fora, e só a partir dessa experiência eu pude entender que eu queria fazer um trabalho anticolonialista, ou pelo menos de inspiração anticolonialista, porque às vezes também a gente acha que se desconstruiu bastante, a gente vê que o caminho está apenas começando o tempo inteiro, né? É todo dia um aprendizado, isso é como pessoa, isso é como artista. Eu acho que a fotografia carrega muitas limitações nesse sentido. E só quando eu voltei para o Brasil que eu comecei a ver que, embora eu honre esses estudos que eu tenha feito anteriormente, eles tenham sido interessantes e agregado coisas, que o lugar de onde eu falo, embora, como eu te falei, eu fui poupada de muita coisa, né, dentro desses recortes que a sociedade faz, que a fotografia, ela acha que ela pode ser um lugar de poder, e ela não é, ela é um lugar de representação, vou explicar o porquê. E ela acha que ela pode ser um território masculino, majoritariamente ou quase exclusivamente, e não é isso. E também eu vou explicar o que eu estou falando. Vamos pegar, João, esses últimos 10, 15 dias, que está sendo bastante difícil aceitar o que governo, né, o que nosso governo faz conosco. E eu acredito que essa insatisfação não seja de um ponto de vista de posicionamento político. Eu imagino que pessoas mais liberais, como as mais conservadoras e as mais centristas, estejam bastante insatisfeitas em sua maioria. Então, vamos fabricar aqui na nossa cabeça uma foto. A foto do último lugar democrático que a gente tem. Pode ter sido a reunião ministerial, que o presidente eleito, que eu me recuso a dizer o nome aqui dentro da minha casa, do meu ateliê, participou com seus ministros. Pode ser essa, que acho que esse foi um vídeo que ficou bastante popular, né? Então, foi um vídeo. Se a gente para aquele vídeo e fotografa aquela imagem, nós temos um homem branco, rodeado de homens brancos, num espaço que devia ser de representação, mas que é um espaço de poder. Tudo que não presta, em termos de política com P maiúsculo, está ali. Ali está o colonialismo, está o machismo, está o racismo, que eu não sou a pessoa mais indicada para falar, mas tudo que eu falar sobre gênero, João, você pode fazer um recorte racial na medida de 90%. A mínima participação que a gente tem em qualquer coisa na fotografia implica em mulheres brancas, urbanas e hiperescolarizadas, cujo perfil eu me encaixo, inclusive. E a participação de mulheres pretas é mínima, e fora desse perfil menos ainda, e de indígenas, meu Deus, né? O Brasil ainda se pergunta o que é isso, né? Existem pessoas indígenas, é o que a maioria das pessoas pensam, né? Infelizmente. E vamos ficar com essa foto, então. O nosso parlamento reunido tomando decisões que afetam a nossa vida, de modo geral, bastante negativa. Homens brancos tomando decisões que nos desagradam. Ok. Agora, para quem for da fotografia, quem tiver alguma proximidade com isso, eu peço que nas fotografias que vocês viram, ou que vocês viram pessoalmente, de mesas de festivais de fotografia, bancas curadoras de concurso de fotografia e editoras de fotolivro. A mesma cena se repete. São homens e brancos. Então, a gente cai num esvaziamento de conceito muito grande, por isso que eu quis colocar o título da conversa, que eu pedi para colocar, Pensamento Democrático e Gênero na Fotografia. Porque esse conceito que parece que a nossa bolha, né, artística, que é desconstruída em alguns aspectos, parece que tem tanto apreço pela palavra democracia, e a gente repete nos nossos espaços de fotografia exatamente a mesma lógica racista, colonial e patriarcal, que é o lugar que me cabe falar, nisso. Então,
eu poderia citar inúmeros concursos de fotografia onde a banca curadora que decidiu quais os trabalhos seriam bons o suficiente para serem premiados eram compostas exclusivamente por homens. E quando eu digo homem, eu estou falando de homem branco, né? Assim, a gente é um país que a gente gosta a gente carrega essa ideia de colonial, de valorização dessa cor de pele. A mesma coisa se repete nas pessoas que pensam e executam seus festivais de fotografia e as suas editoras de fotolivro. E aí a gente entra numa questão. Desconheço, acredito que não exista, e desconheço, caso exista, pessoas que banquem seus festivais, principalmente festivais e prêmios, com recursos próprios, né? Com seu dinheiro, com o dinheiro da sua família, assim, com patrimônio familiar. Desconheço. Normalmente tem uma fonte patrocinadora, né? Então, que democracia é essa que a gente gosta de pregar nas redes sociais, de colocar aquele ícone, né? Fotógrafo antifascista, fotógrafo antifascista. Que democracia é essa que mulheres, pessoas racializadas, suburbanas, indígenas, qualquer coisa que não seja masculino, branco, urbano, hiperescolarizado, não acessa? Então, esse esvaziamento de conceito, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar não só com um discurso vazio, mas com um discurso hipócrita na arte, na fotografia, né? Da gente falar que somos a favor da democracia, a gente vai para a rua com cartaz, a gente coloca a nossa tarja preta quando acontece algum ato de violência maior. E quando a gente pode desconstruir isso, que é o que o Foucault chama de micropolítica, a gente não faz. Né? Então, como que a gente está falando de um recorte de trabalho, que é a fotografia, dentro de um contexto democrático, se todas as vezes que esses espaços, que são espaços de representação, não são bancados com recursos próprios, são espaços públicos de representação, são vistos como espaço de poder. Né? Então, quem é esse pequeno tirano que vive em nós, que reproduz exatamente tudo aquilo que a gente abomina? Quem? Né? E eu vou te falar uma coisa que me dói, mas eu comecei a contar a participação feminina. Já tem um tempo, tem outras instituições que contam, né? Mas que contar a participação feminina em bancas de curadoria e em festivais de fotografia, nas mesas e nas curadorias, nos eventos em geral, oficinas. Toda aquela pesquisa que as Guerrilla Girls fizeram no MASP, que já tinham feito em outros museus também, aquele referencial costuma se repetir em quase tudo, que é um 90% de composição masculina, um 10% de feminina e quase sempre feminina branca. Né? Agora, durante a pandemia, que teve essa reinvenção dos formatos dos eventos de fotografia de um modo geral, eu notei que tem mais participação de mulheres, como nunca teve. Porque também, uma coisa que eu cansei é participar dos eventos. Eu acho que é um tempo, uma energia e um recurso financeiro que eu não gostaria mais de colocar à disposição dessa lógica. Uma paciência, né, também, que eu não gostaria de colocar mais à disposição dessa lógica, né. Todo festival que acontece, a gente tem... Todo não, mas quase todo festival que acontece, sai a programação, não tem mulheres, a gente precisa brigar, o que é super desgastante, é um tempo que a gente podia estar aplicando no nosso trabalho, né, na nossa energia, para depois abrir uma tenda de projeção no festival. E é sempre apartado. Dá a impressão que é um conceito que a humanidade é somente masculina, e por isso a fotografia também é somente masculina. E quando tem mulher envolvida, o tema da mesa muda. Vira, né, a fotografia feminina, mulheres na fotografia, fotografia feminista, foi o tema de uma mesa que eu vi num festival, e as autoras, que eram ótimas, começaram a mesa dizendo que não eram feministas. Olha que questão interessante, né? Um curador que eu admiro muito fez uma mesa chamada Fotografia Feminista. E é uma palavra que é endemonizada, né? Parece que feminismo e machismo não existe, não pode existir. E elas começaram dizendo que não eram feministas, mas quando apresentavam trabalho, eram trabalhos feministas, tanto que a gente não está acostumado com essa linguagem, com falar essa palavra como se ela fosse um problema.
O que é muito estranho, porque me parece problemático não ter representação feminina nesses espaços. Uma coisa que eu queria ressaltar é que parece que nas lives, dos eventos de fotografia em geral, está tendo um recorte diferente dos eventos presenciais. Porque 90% dos eventos a gente precisa fazer uma briga muito grande para conseguir ter alguma representação, mesmo que seja bancado com recurso público, ou seja, também nos diz respeito, né? Um dinheiro que é nosso. E nas lives está tendo uma presença bem maior de mulheres e uma diversidade étnica e racial que eu nunca tinha visto antes. Eu adoraria, João, dizer que eu acredito que as coisas mudaram, que quando a pandemia acabar, os festivais, as editoras, as curadorias estarão diversas e com equidade de gênero. Só que essa participação está acontecendo porque nas lives as pessoas não são remuneradas. Não tem que pagar uma passagem aérea, não tem que pagar uma hospedagem, nem um cachê. Basta a pessoa que até então não acessava esses espaços ligar o seu celular, pago por conta própria, usar o seu plano de internet pago por conta própria, estar sediada no seu ateliê ou casa, que no meu caso é os dois, que foi pago por conta própria, e esse evento acontece. Se tivesse sido sempre assim, uma participação equânime nos eventos, e as lives realmente tivessem um caráter de gratuidade, porque realmente não implica num custo, não teria problema. Só que aí eu fico com a impressão, mais uma vez, de um discurso vazio e hipócrita, onde é apresentada uma solução que não é permanente, é um remédio para naquele momento as coisas parecerem mais palatáveis, o que não é bem-vindo, porque dá a impressão que a gente não está falando do assunto com a mesma seriedade, né? Eu ficaria bastante contente se todos esses eventos que nos últimos 30, 40 dias de repente começassem a ficar tão diversos, emitisse uma nota pública se comprometendo a manter a diversidade depois que a pandemia acabar, por exemplo, né? E eu sinceramente não acredito que isso vá acontecer. Algumas considerações naquilo que você comentou. Primeiro, a Elza Lima, que depois a gente vai falar ela é jurada, né, do concurso. Ela é curadora. Curadora. Ela está aí. Com relação... eu concordo com você, com tudo que você falou. Eu teria outras coisas até para falar nesse ponto. Para mim é uma coisa natural a possibilidade de fazer perceber como é rica a diversidade, e eu sei que essas pessoas que fazem isso, que não chamam, né, outras pessoas que foram subrepresentadas nisso, tem duas razões. Uma é poder, né, dinheiro, como você falou, e outra é porque não sabiam como é rico a questão de opiniões diferentes e diversidade. Eu acho que está sendo feito isso por pressão, né? Eu acompanho e sei como funciona em vários casos, né? Por pressão, né, das mulheres, ou pressão de outros grupos que tem acontecido. Eu sou um pouco mais otimista, eu penso que tem mudado, mesmo porque o grande público dos festivais, das exposições, não só no Brasil, mas fora, 80% é um público feminino. Nas escolas, 80% do público é feminino. Então, não tem como não fazer. Ao contrário, por outro lado, a questão do poder e do dinheiro continua aquele outro fator. A questão da diversidade, eu acho que vai ser atenuada, então vai ter mais pessoas. Mas a questão do dinheiro, a gente vai ver se isso vai mudar ou não, né? Eu acho que... Eu fico me perguntando muito, João, como é que... Onde que acontece esse caminho intelectual de captar um dinheiro público para fazer um evento que repete um modelo que já se mostrou totalmente fracassado, sabe? E onde que está
essa moral, esse bom senso em utilizar recursos públicos dessa maneira, sabe? Eu conheço pouquíssimos festivais que trabalham com recorte de diversidade. Pouquíssimos. Esse é um deles. E é muito raro, assim, eu fiquei bastante surpresa em ver trabalhos de uma fotógrafa e um fotógrafo, positivamente surpresa, né, indígena aqui, porque a gente está bastante acostumado a falar em diversidade, porque ele é um determinado autor, Krená está na moda, felizmente, né, espero que permaneça, e me parece muito estranho citar Krená e organizar um festival onde os indígenas estão em imagens que foram representadas, feitas por pessoas brancas, e eu não estou questionando o papel dos grandes mestres e mestras que abriram o caminho desse tipo de fotografia para a gente, mas eu estou questionando de uma fotografia que se faz agora, né? Isso me lembra muita essa situação de quando a figura indígena aparece em alguma exposição, ter sido feita por uma pessoa branca e muitas vezes estrangeira. Isso na antropologia é uma coisa, ainda tem gente que faz, claro, mas é uma coisa considerada tão antiga e tão equivocada na sua base epistemológica que é muito difícil, né, conseguir emplacar projetos assim. Eu sou parecerista de mérito cultural em várias secretarias de Estado de Cultura, né? E quando vem um projeto que vai falar de racialidade, é feito por pessoas brancas, pensado por pessoas brancas, ou vai falar de gênero e é feito por homens, eu automaticamente reprovo, faço uma nota técnica explicando com referências teóricas por que isso não pode ser dessa maneira. E assim, o nosso meio, ele é bastante contaminado dessa ideia. As últimas vezes que eu fui convidada para trabalhos na fotografia foi para consertar projetos que tratavam de alguma questão do feminino, projetos pensados e executados por homens, e repetindo um discurso antigo, equivocado, epistemologicamente, assim, numa base que eu já desconheço por completo há muitos anos. E eu fui chamada porque precisavam de um nome feminino para jogar no meio do projeto para consertar algum mal-estar que tenha sido gerado. Claro que eu nunca aceitei, mas eu nunca falei que não, eu coloquei as condições, né? E uma delas é que eu não consigo deixar minha fala feminista em casa, não dá para colocar numa bolsa, fechar né, ir sem a bolsa. E assim, é uma coisa muito triste, porque a Ana Lira estava falando ontem na live dela, né, que ela fica se dizendo muito que o mundo tem ali em torno de 7 bilhões de pessoas. E quando você quer fazer alguma coisa que você não encontra um par para vibrar daquela maneira, apenas continue fazendo, né? Um dos 7 bilhões vai vibrar naquilo ali e esse trabalho anda. Só que assim, isso causa muitas restrições. Eu, por exemplo, já não faço mais leitura de portfólio, a não ser que eu queira fazer com alguém específico, eu entro em contato com a pessoa, vejo se tem a disponibilidade, o interesse, pago e faço. Mas, por exemplo, eu não vou mais para ciclos de leitura de portfólio, porque eu apresento o meu trabalho, explico sobre o que ele é, e uma das coisas que eu repito muito é que, num determinado momento, eu levei os meus portfólios para uma aldeia que eu visito com muita frequência, e pedi para uma indígena, que é considerada bastante sábia pela comunidade, me falar o que ela achava daquilo. E ela não é da área de artes nem de fotografia. E foi a melhor leitura de portfólio da minha vida, né? Assim, então eu fico pensando muito o que se faz ali. E aí, João, eu chego com o meu portfólio, apresento, explico que eu me debruço há 10 anos sobre uma pesquisa visual que calca no modo de ser feminino, que as minhas referências são femininas. E quando acaba a leitura de portfólio, normalmente o leitor diz: você conhece o trabalho do fulano? Um homem. E aí eu faço isso aqui, ó. Eu dou um cotonete para a pessoa, porque eu estou querendo aprender a ser irônica. Eu dou um cotonete para a pessoa. Eu não sei se elas entenderam. Ninguém nunca brigou, talvez não tenha ficado claro. Porque você leva as fotos e o cotonete. Eu levo o cotonete, porque eu sei que vai acontecer. Se for uma mulher lendo, ela vai ter referências femininas para me passar. Se for um homem lendo, dificilmente ele vai ter referências femininas para me passar. E eu vejo isso, por exemplo, na rede da editora. O tanto que é difícil fazer rede com homem.
E eu falo isso para todo homem que eu conheço da fotografia, que tem as redes da editora, Instagram, Facebook, site, e quem segue são mulheres. E eu não entendo como que o fato de ser uma editora que publica trabalho de mulheres, ela como editora, como espaço político, que é desrespeito somente a mulheres. Muito pelo contrário, né? Acredito que homens aprenderiam muito, assim, se tivesse acesso a trocar ideia com a gente. E quando eu digo isso para alguém, algum amigo da fotografia que tenha seu festival, que, enfim, que esteja nesses espaços que a gente está tentando reconstruir de uma outra maneira, com muita frequência eu escuto assim, mas não se trata de uma guerra, um embate entre homens e mulheres, mas assim, em momento nenhum eu disse isso, não disse aqui, não disse nenhuma das minhas falas, mas tem uma tendência de achar que a fala da mulher ela é simplista, reduzindo uma frase que poderia ser atribuída a uma criança, né? E achar que ela é monolítica, né? Está com raiva, é raivosa, não sei o quê. Ou ela é dual, né? Ou se está do lado dos homens, ou se está do lado das mulheres. Só que para o nosso azar ou sorte, esse planeta gigante, lindo, que a gente está conseguindo destruir, a gente tem que compartilhar. Então, assim, às vezes eu converso assim com alguma feminista de outro país que já está mais avançado nessa questão, e elas ficam, nossa, mas como é que vocês estão brigando por 20% no parlamento? Como assim? Como assim? Né? Como que isso é possível? E eu fico pensando muito nessas questões, sabe? Como que a gente reconstrói esses espaços. Uma coisa que eu decidi, João, eu estava muito cansada disso, mas agora, na pandemia, estou descansada. É contar o número de participantes mulheres em todos os eventos que eu pisar, de fotografia. Aqui em Brasília a gente teve uma espécie de simpósio 2016, que se chamava Grandes Cronistas da Fotografia. Não tinha uma mulher participando. Evento público, patrocinado pela Caixa Cultural, via renúncia fiscal, é um dinheiro que é nosso, né? Não tinha mulher. O último festival de fotografia de Brasília não tinha mulher. Incluiu depois de uma briga, porque uma das mesas era sobre retrato de corpo feminino, nu feminino, e só convidaram fotógrafos homens. Isso não tem 2 anos, não é uma coisa que eu possa datar e dizer que acabou. É dessa maneira. E aí eu olho aqui para o meu calendário, eu vejo que a gente está no dia 11 de junho de 2020, século XXI. Eu fico pensando em que momento da humanidade a gente se desprendeu da ideia de andar para frente, da ideia de considerar as outras pessoas no mesmo nível de igualdade e competência, sabe? E eu acredito que esse outro lado do qual eu não faço parte perde muito, porque quando a minha editora abre convocatória, João, eu recebo uns trabalhos de um nível tão elevado que não está por aí. E esses trabalhos de fotolivros, de ensaios que vão parar nas gavetas das mulheres, eu achava que ele era uma perda para a fotografia. E agora eu acho que ele é um ganho para a minha editora, entendeu? Porque o que, por motivos de construção social, grandes editoras não publicam, eu, por motivo de ideia, estou publicando. E estou indo muito bem. Estou indo muito bem. Os livros que a gente publicou até o momento são incríveis, assim, eu não tenho palavras para descrever as fotógrafas, as autoras que publicaram com a gente. Eu vou mostrando aqui alguns desses daqui. Posso, enquanto eu vou inverter aqui. Você vai mostrar quem primeiro? Eu vou mostrar a Amanda. Ótimo. Isso. Deixa eu explicar como é que é isso. Fale um pouco da editora, para quem contextualizar. Enquanto isso, eu vou estar mostrando as 3 primeiras artistas que tiveram seu livro publicado pela editora Estrondo. A gente vai colocando aqui. Quem quiser também fazer perguntas, por favor, eu vou inverter aqui a imagem. Tá. Bom, nós somos editora... a imagem vai estar um pouco cortada, mas depois na filmagem a gente coloca ela certinha, tá bom? Tá. Bom, nós somos a editora Estrondo, somos sediadas em Brasília. A Estrondo é a primeira editora brasileira de fotolivros e livro de artista dedicada a publicar somente mulheres. E isso acontece pela subpublicação evidente das mulheres na maioria, quase todas as editoras de fotolivro.
Nós fizemos uma primeira convocatória no ano passado. As curadoras da editora são a Elza Lima e a Sinara Barbosa. Esse ano a gente vai contar com a presença da Ana Lira, pela primeira vez na curadoria, que é essa artista maravilhosa que também faz curadoria, pensa projeto, multifacetada. E fizemos uma convocatória aberta, pública, gratuita, online. Antes da pandemia, a gente já tinha essa ideia de não fazer as artistas gastarem com impressão fine art para concorrer a um projeto, porque isso não é acessível para todo mundo. E a gente não gostaria de fazer um recorte social na nossa editora. Esse livro que o João está mostrando aí em cima é da Amanda Carneiro, que publicou com a gente. Os livros todos, eles têm um protótipo mais simples, eles vêm num saquinho e aqui dentro vem o livro, né? Então o João está mostrando as fotos, ele é nesse formato aqui. Essa foto é muito bonita. Esse aqui é o da Amanda Carneiro, chama Ariar. E ela faz um estudo visual da relação, numa comunidade quilombola, da relação entre o corpo e a casa. João, tem como colocar a página sem ser no meio? Isso. Porque não, tá. eu não consigo. Mas depois a gente vai colocar isso certinho na gravação, tá, Michele? Tá, e a gente pode também linkar Isso, os livros. isso, boa. Porque é só para estar dando uma ilustrada para a pessoa ter uma ideia, depois a gente vai colocar isso no site. Tá bom. Uma coisa que a editora faz é pagar premiação em dinheiro para as autoras publicadas, né? Então, a gente está com uma convocatória aberta agora. Na nossa página tem os detalhes, né? O nosso perfil aqui no Instagram é Editora Estrondo, no Facebook é Estrondo Mulheres Artistas, nas mesmas condições. A mulher fotógrafa é aberta só para mulheres, e aí lembrando que mulher é cis e trans, é mulher, né? Assim, só para... Né, a gente está virando um país tão reacionário que às vezes os conceitos muito óbvios, eles precisam ser ditos, né? Eu acho que tem que explicar mesmo, porque faz parte da formação desse público que a gente está percebendo que não tem formação necessária. É bom falar mesmo. Sim. E aí eu queria ressaltar uma coisa que assim, eu acho bem interessante. Foram 3 livros rodados, estamos rodando mais 2, a convocatória que está aberta agora vai publicar mais 5, e já tem uma convocatória prevista, e já não sei se vai ser no fim desse ano, no começo do ano que vem, para mais 5 livros, fotolivros. O alcance da diversidade, quando a gente facilita as coisas, no sentido de desburocratizar a arte, né? Então, estou falando do quê? De enviar material online, porque não faz sentido querer que uma artista imprima seus trabalhos em impressão fine art para participar de alguma coisa que depois esse papel caríssimo vai para o lixo, né? Não é correto em nenhum nível. Então, da convocatória ser aberta, pública, gratuita, incluir expressamente mulheres cis e trans, ter a premiação em dinheiro e também o valor das vendas dos livros são repassados, né? Esse é o nosso segundo livro. Chama Brasília Pequena. É de uma fotógrafa maravilhosa aqui de Brasília, que chama Beth Coutinho. E as folhas são soltas, né? Então você pode trocar a ordem do livro. E ela faz uns desenhos bem pequenininhos lá na tela que o João está mostrando, dá para ver. Ela recriou Brasília a partir de ruínas que ela encontrou na cidade. Então ela pegou os monumentos históricos e foi recriando e refotografando, inserindo essa pequena pessoa, que é o JK, e ela vai contando a interação dele com a cidade, num mundo que é um pouco onírico, é um pouco cinematográfico, é denso, e ela vai contando como que ele interagiu com essa cidade, quem foi essa pessoa nessa cidade. É um livro muito lírico, agradável, e os desenhos são pequenininhos, então você precisa fazer um certo movimento de corpo para conseguir enxergar.
Um livro incrível. É uma Estou reinvenção. adorando também. Pois é. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, por favor. Eu vou fazer algumas aqui, daí você fala na sequência. Vocês pretendem... Vou fazer 3 perguntas rapidamente, daí você vai respondendo. Vocês pretendem abrir para o Brasil todo ou será sempre em Brasília, talvez por causa do edital, né? Isso quem perguntou foi a Ju Fontes. A Denise Camargo, aí de Brasília, pergunta se você acha que para reconstruir esses espaços não seria oportuno exigir que os fomentadores incluam em seus editais a exigência de inclusão de mulheres nos projetos? E, por último, Baltar, o projeto gráfico é sempre da autora ou... Ops, pulou aqui. O projeto gráfico é sempre da autora ou a edição e o conceito é criado coletivamente? Vamos lá. A convocatória que está aberta agora, ela é para DF e RID, que RID é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, ela envolve algumas cidades do Goiás, porque muitas pessoas moram em Goiás e trabalham em Brasília, né? Então, a que foi aberta, que já publicou, foi assim, essa que está aberta também vai ser assim. Só que a outra, que está prevista, aí não sei dizer se é para o final desse ano ou para o começo do ano que vem, ela vai trazer um recorte diferenciado. Eu não tenho como dar detalhes, porque esse edital ainda não está fechado. Mas ele vai ter como que eu posso dizer, uma articulação no sentido de criação mesmo, de criação coletiva de mulheres, para que possam ser publicadas outras mulheres. Para além disso, aí já é mais para o final do ano que vem, também está prevista uma convocatória nacional. Aí seria, bom, depende muito desse contexto de pandemia, mas seria mais para o segundo semestre, entre o começo do segundo semestre e o final do ano que vem. Sim, Denise, eu amei a sua pergunta. Inclusive, eu estou articulando um documento de assinatura coletiva, porque assim, onde eu consigo atuar por enquanto é no DF, né? Porque o DF já tem em todos os editais um item, tanto na Lei de Incentivo à Cultura, quanto no Fundo de Apoio à Cultura, quanto nos editais adjacentes, já tem um item onde o Estado não patrocina qualquer projeto que promova racismo, sexismo e cultura de ódio. Parece piada isso ter que estar escrito, né? Mas tem que estar. E para além disso, nesse item, aí o abaixo-assinado para isso, é que se inclua que pelo menos 50% da equipe técnica toda do projeto e pelo menos metade dos artistas sejam mulheres. E aí por que a gente não soltou isso? Porque não dá para soltar uma ideia dessa sem falar em outras diversidades. Por exemplo, inclusão das mulheres pretas. Brasília tem aldeia indígena, né? Tem 2. Então, assim, como é que fica essa questão? Para isso, a gente tem que gerar dados, né? Quantas pessoas estão atuando nessa área e como que a gente inclui. Num primeiro momento, o documento pensa em ter uma implementação progressiva, mínimo 30% já em 2020, mínimo 40% em 2021, mínimo 50% obrigatoriamente em 2022. O governo não tem obrigação de aceitar, vai ter que ter uma pressão individual, coletiva bastante forte, para que a gente consiga emplacar isso como um item permanente dos editais de fomento. E esse mesmo modelo pode ser copiado nacionalmente, aí a gente tem que articular. E uma coisa assim que a gente já... Minha cachorra tá uivando. Tá uivando. Uma coisa que a gente tem pensado já está pronto, na verdade, um mailing list de mais de 2.000 pessoas para, quando acontecer um projeto patrocinado, todos são, né? Eu desconheço pessoa que faça projeto com recurso próprio, mas quando acontecer um projeto patrocinado e não tiver uma participação equânime de mulheres, que essas 2.000 pessoas acionem por e-mail tanto a Ascom, da fonte patrocinadora, como também a diretoria da fonte patrocinadora. Nisso a gente pode emitir coletivamente cartas de repúdio em nome das editoras, em nome dos coletivos, entendeu? E tem que constranger mesmo
pessoas que fazem festivais de homens em pleno século, somente de homens, em pleno século XXI, com recursos públicos. Tem que constranger, tem que colocar foto, postar em rede social, conseguir que saia em um jornal, constranger. Constranger, eu acho que essa é a pergunta. Tem mais uma pergunta que é sobre o projeto gráfico. Quando eu comecei a editora, eu não sabia... Eu acho que eu tive uma aula de editoração no mestrado, eu não sabia nada. Eu comecei porque eu estava com raiva. Tentei publicar um trabalho meu que estava pronto para ser publicado em formato fotolivro, e eu tive uma experiência horrível numa editora de fotolivros grande, brasileira. Foi uma experiência ruim, que me marcou negativamente até hoje. E eu não queria passar mais por isso, e também não queria que as outras pessoas passassem por isso. E quando um espaço que a gente quer que exista não existe, ou a gente sofre, ou a gente esquece, ou a gente cria. E eu fui lá criar achando que era muito simples fazer uma editora. Olha, eu te digo que essas primeiras autoras que a gente publicou, elas sofreram tanto comigo, porque eu tive que aprender tudo. Assim, eu já era fotógrafa, mas é outra coisa. Abrir uma editora é outra coisa. Nisso, entrou um presente na minha vida, que é a designer da editora, que é a Diana Botelho, aqui do DF, maravilhosa, que ela atua na diagramação dos livros, e também ela faz uma orientação editorial, porque ela tem uma editora também. Então ela faz uma orientação editorial. Os trabalhos inscritos, eles não são fotolivros prontos. Eles têm uma narrativa visual pronta, e aí as curadoras escolhem os ensaios. A partir daquilo ali, a Diana propõe, ela otimiza, e ela é excelente nisso. Ela otimiza a maneira que aquelas imagens podem se apresentar no fotolivro, tirando seu maior proveito de narrativa visual. Esse livro que o João está mostrando, eu adoro também. Isso que eu ia perguntar, da Juliana, né? Da Júlia Godoy. Ele tem uma costura externa aqui, e ele vem amarrado com os nós, e a gente tem que ir desamarrando para conseguir abrir. Aí você vem abrindo, e aí o livro começa, né? Ele tem um vazio, né? Ele começa com esse vazio. E a Júlia, ela faz uma mistura de verbo e imagem, e ela vem desfiando, ela imprime num tecido, e ela vem desfiando essa imagem. E o material vai virando uma outra coisa, e o material interage também com a imagem, né? Então fica um visual verbal, e a imagem vai virando uma outra coisa. Ela vai performando no papel, e vai virando uma outra coisa, até que ela chega... Dá para escutar, cachorro João? Dá para escutar bem. Eu não entendi só a pergunta que ele fez, mas dá para escutar bem. Olha. E aí termina com essa imagem. Eu lamento muito só ter podido publicar 5 trabalhos na primeira convocatória, porque a gente teve 100 de inscrições. Eu achei maravilhoso o resultado. E eu fiquei impressionada com a qualidade dos trabalhos. E eu comecei a ver que quem perde com essa ideia falsa de que existe um eixo da fotografia e que existe um perfil para estar nas editoras e nos fotolivros, não somos nós. Não somos nós. Esses trabalhos que, alguns, né, estavam engavetados, eles são de uma riqueza que não tem justificativa para não serem publicados. E assim, uma coisa que eu observei bastante, a gente também está trabalhando numa ideia de fazer os concursos de fotografia abrirem os dados. Para quê? Para que a gente possa discutir as soluções. Então, por exemplo, uma coisa que dizem muito, mas as mulheres não participam. É uma resposta muito simplista. Não participa por quê?
né? Foi publicado os dados sobre mulheres, eu não vai deixar falar, sobre mulheres. Então, uma trilha sonora, tudo bem. A lua estava cheia, né? É da natureza do animal se manifestar. O que acontece? Os artigos acadêmicos de mulheres, o recebimento de artigos para publicação, naquela fase antes da publicação, que o publisher recebe, ele analisa para ver se vai entrar ou não, caiu 50% das mulheres durante a pandemia. E dos homens aumentou 50%. A gente sabe, isso é bastante óbvio, que tudo que a gente precisa fazer para viver, por exemplo, cozinhar, lavar, passar, criar filho, cuidar de idoso, é majoritariamente feito por mulher, mas é majoritariamente com discrepância, não é 49%, 51%, não. É quase 100% feito por mulheres, né? E acho que a gente tem que tomar muito cuidado, João, para não reforçar os estereótipos que já estão dados, né? Então, quando um festival, por exemplo, na sua primeira edição, abre uma leitura de portfólios com 22 participantes e 2 são mulheres, isso tem que ser questionado, mas questionamentos existem para ser respondidos. Então não adianta falar com a organização do festival com todo respeito, com todo o tratamento que as pessoas merecem, porque são profissionais e estão fazendo seu trabalho da maneira que eles acham que é certo. Quando Sim. a gente aborda com respeito, explicando, e não obtém resposta, o que me está sendo dito? Que meu lugar não é ali, e 2, que não tem nenhuma permeabilidade para que aquele espaço seja repensado dentro de uma lógica mais inclusiva, né? E quando esse mesmo festival começa a fazer eventos, ou mesmo um braço do festival, que é o nome do festival seguido de mulheres, ele está reforçando que o festival não é para mulheres, né? Então, se você tem um festival que chama Festival de Paranapiacaba, eu acho o nome maravilhoso, e você coloca, eu estou dando um exemplo, tá, João? Eu sei que seu festival não é assim. Uma presença feminina de menos de 10%, e depois, para corrigir isso, você abre um Paranapiacaba para mulheres, você simplesmente, é até irônico, né? Assim, você simplesmente reforça que o seu festival não é lugar para mulheres. E quando a gente não toma cuidado de repensar essas questões que parece que são dadas, mas não, elas são construídas. Teve, né, agora um projeto que era mulheres cuidando de mulheres na fotografia. Isso está reforçando um estereótipo, mas tenha sido bem intencionado. Conceitualmente, na sua raiz epistemológica, ele reforça um estereótipo de limitação da atuação da mulher. Porque se os festivais fossem equânimes, não precisava. Os remendos estão saindo piores do que as versões originais, né? Ano passado teve um grande festival. A base está equivocada, né? A base, quando a pessoa pensa nisso, ela não pensa, ela pensa só, olha, eu tenho que fazer para as pessoas não reclamarem. Ela não pensa com a outra mentalidade, com o jeito que deve ser pensado na diversidade, de toda a riqueza do diferente e de representatividade. Se 50%, mais 50% é mulher na população brasileira, né? Onde está essa representação, né? Por que a gente cerceia, né? Isso não vale só para mulher, mas para negros e pardos, né? Indígenas menos, mas essa representação. Deixa eu só, nós estamos já partindo, nós temos mais uns 4 minutos e tem muitas perguntas aqui, desculpa te interromper, não sei se você quer fechar essa ideia, mas eu queria fazer algumas perguntas antes de encerrar. Eu só queria fazer um comentário rápido. Quando a gente posta que somos antifascistas e somos democráticos, a gente tem que ter muito cuidado, porque, veja bem, 2021, a gente está repetindo coletivamente um comportamento que data de 1500. Então, quando uma exposição, por exemplo, trata do corpo feminino, e isso foi pensado de maneira unilateral, pensado e executado por um homem, a gente está repetindo o que os navios faziam na época que chegavam ao Brasil e cometiam violências com a população local. Aquela mulher está a serviço de. De 1500 para 2021 é bastante tempo. Eu acredito na inteligência humana, eu acredito que a gente foi feito para evoluir. Eu acredito nisso. Então, assim,
fazer trabalhos desse jeito, ou, por exemplo, focar na esfera de cuidado das mulheres, é repetir um padrão que ele começou em 1500. E nós, meu caro João, da fotografia, somos muito melhores do que isso, né? Sim. E estamos fazendo coisas com dinheiro público, que é de todo mundo. A gente tem que ter mais respeito pelas questões de diversidade em tudo que nos cerca, obrigatoriamente. E se não vier por bem, virá por mal. Rapidamente, algumas perguntas. Antes, só colocar, eu sei que a gente conversou, você sabe como é que é o Festival do Paranapiacaba, mas só para o público de fora. O festival é feito só por voluntários, né? A gente faz para discutir as questões de educação, direitos humanos e meio ambiente, para o público que entrou. Ele não tem nenhum patrocínio, né? A gente continua tentando um dia conseguir tentar uma lei de incentivo, mas a gente não conseguiu. Hoje, financiamento sou eu que faço, mas graças ao online é uma verba muito pequena, a gente também nem paga, nem tem postos, então funciona assim, mas é mais essa informação para o público interno, né? Eu vejo como responsabilidade social, como que tenho privilégios e ser consciente, né, desse privilégio de não repetir narrativas estereotipadas, né, e como eu penso em abordar essa fotografia. E a grande maioria, né, normalmente 80%, 90% da equipe é de mulheres, mas não porque a gente faz, e depois vocês podem até ver o nome das pessoas das equipes, mas é porque é uma questão natural. Deixando naturalmente, as mulheres estão participando mais, é só deixar natural, não precisa... Entendeu? Claro que eu acho que também tem que forçar, como você está falando, tem que fazer tudo isso. Mas, assim, se houvesse uma equidade, né, naturalmente, o espaço está sendo mais ocupado para a mulher no campo da fotografia, eu não tenho dúvida disso. Só a questão do poder e do dinheiro que ainda vai. Mas para as perguntas, fizeram 2 vezes perguntas, como faço? Eu vou fazer várias assim, para você resumir, que você vai ter 3 minutos exatamente. Que senão a gente é cortado aqui do... Bora. Está chegando quase 1 hora. A Norma Watanabe, gostaria de saber como faço para comprar esses livros maravilhosos. A Elza Lima adorou sua fala. Também isso é importante ação. A Evelyn Ruman, mulheres com deficiência física e com transtorno mental que podem trabalhar não são contempladas. E, por último... Bom, tem muitas aqui, mas a Denise também. Nos editais patrocinados deveria exigir mulheres, negros e indígenas, senão também os produtores incluem mulheres apenas como cota, e esse, né, é um jeito de falar. A Pérez Nazaré, essa composição de Brasília é sensacional, Não vai dar para falar tudo, então queria que você respondesse essas questões em 2 minutos, para depois eu falar boa noite e falar suas considerações finais, por favor. Sim, a questão de inclusão, eu costumo dizer que a Estrondo foi feita para mulheres todas, por isso que eu faço questão de explicitar a questão das mulheres trans. E é muito importante a fala que foi trazida das mulheres deficientes. Eu ainda não tenho um projeto que contemple todas as especificidades do feminino. O e-mail da editora está aberto para ouvir, inclusive porque a gente está agora, nesse momento, querendo aumentar a publicação de mulheres pretas. E como alguém perguntou como compro o livro, já deixo o e-mail que serve para uma coisa e outra. contato@estrondocome.com.br. No Instagram, Editor Estrondo. No Facebook, Estrondo Mulheres Artistas. E o site... Michele Faz Estrondo, porque é o site da editora e é o meu site pessoal de fotografia. Michele Faz, verbo fazer, estrondo.com. Estamos com o edital aberto até o dia 21 de junho. Vamos entrar na última semana de convocatória. Sigam a página, divulguem para as amigas. João, é com você. Não, falhou um pouco o som, mas eu queria que você falasse em 2 minutos, a gente tem 2 minutos, que você deixasse uma última mensagem para todo mundo que tá ouvindo a gente, deixasse um pensamento, uma mensagem do que você acredita, ou uma provocação, ou uma consideração. Tá, eu vou condensar 3 em 1 minuto.
Eu comecei nas artes cênicas, foi minha primeira graduação. Quando eu fui aluna da maravilhosa Fernanda Montenegro, a gente passou uns dias com ela e no final ela falou só o seguinte: persistam. É difícil, tá tudo adverso. Naquela época a gente mal sabia que o mundo ia virar esse adjetivo, né, que tá aí hoje. Persistam, vamos persistir. Simone de Beauvoir, maravilhosa, traz uma ideia de que o lugar das mulheres não está garantido, que o tempo inteiro a gente tem que ficar vigilante, e isso é num aspecto coletivo. Então, mulherada, vamos sim vigiar todos os eventos de fotografia e denunciar com muito fervor aqueles que não estejam cumprindo questões de equidade. E uma questão que o movimento feminista traz é que não se faz revolução com licença, por favor e obrigada. Então, já passou da época da gente ter algum receio de ser bastante assertiva, mesmo que essa palavra seja desviada para uma outra interpretação. Não importa. Então, revolução não se faz com licença, por favor e obrigada. Se a porta está fechada, a gente chuta. Muito bem, ótimas, adorei. A gente tem mais um minuto. A Evelyn Ruman falou: João, naturalmente, né, porque eu falei da questão, não vamos conseguir derrubar 5.000 anos de patriarcado. Eu também acho que não, acho que só com pressão. O que eu quis dizer é que se a gente deixar as condições para quem quiser participar, porque todos são bem-vindos à participação, por exemplo, do festival como voluntários, são todos voluntários, então todos são bem-vindos. Então, quando eu falo assim, quem quer participar, como eu trabalho muito com os alunos, a maioria dos que vêm participar são mulheres, porque elas querem, elas acho que estão sentindo essa necessidade de falar. Isso que eu quis dizer com naturalmente, mas eu também acredito que nada com pressão, nem na atual situação política do país, nem nessas questões, né, de gênero, de subrepresentação, como eu estava falando. Eu queria agradecer muito, Michele, a sua participação, acho que foi muito interessante a sua fala, provocou, e mais do que isso, acho que você está inspirando para outros trabalhos e você está fazendo isso na prática. Então, quando você fala que, não sei para que essa parte acadêmica, a gente percebeu que todo o seu discurso é dessa parte acadêmica. Então, você põe em prática a parte acadêmica no seu trabalho, né, de ativista, de engajado. Então, serviu muito tudo que você estudou para você colocar isso em prática. Eu acho que isso que a maioria das pessoas, a gente espera, né? Quem tem esse privilégio de poder estudar, fazer pós e viajar, que devolva para a sociedade assim como você está devolvendo. A gente tem muito a agradecer, obrigado mesmo. Obrigada, João, pelo convite, obrigada a toda a equipe que faz o festival possível. Eu fico bastante alegre de ver o Paranapiacaba como um dos pouquíssimos festivais que faz um recorte de diversidade sincero. Então, agradeço porque considero vocês parceiros. Agradeço a quem perguntou, quem participou. E, pelo amor de Deus, gente, não vamos esvaziar esse conceito. Democracia inclui mulheres. Democracia inclui mulheres. Para não esquecer, democracia inclui mulheres. Pelo menos metade de tudo é das mulheres. Para fixar mais uma vez, democracia inclui mulheres. Quem tiver em dúvida, eu posso mandar por correio para os donos de festivais, donos de editora. Para quem faz ao contrário, porque o Instagram ele faz ao contrário. Então ficou ao contrário. Põe... Isso. Perfeito. Agora deu para ler. Terminamos bem. Muito bem. Obrigado, Michele. Obrigada, João. Um beijo, obrigada. Até mais. Muito obrigado até mesmo. Mais. A live vai ficar salva? Sim, nós vamos salvar e depois a gente vai colocar no site do festival, mas demora um tempo até o pessoal fazer a edição e colocar aquelas imagens corretas. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, turma.